Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heleneide e hoje nós teremos mais uma videoaula. Na aulinha de hoje, estudaremos o núcleo celular, mitose e a síntese de proteínas. O núcleo das células é a estrutura que distingue as células em dois grupos. Células eucarióticas, que são aquelas que possuem núcleo, e células procarióticas, que são aquelas que são mais primitivas e não possuem núcleo nem demais organelas. Então, o núcleo é a região onde se concentra o material genético, o DNA, nas células eucarióticas, tá certo? E as células eucarióticas podem ter diferentes quantidades de núcleo, diferentes formas, e esse núcleo ele pode estar localizado em diferentes porções da célula. Por exemplo, nós temos uma célula estriada muscular que tem vários núcleos, tá certo? Porque essas células são obtidas através da fusão, né, de várias células, e por isso elas possuem, né, vários núcleos. Nós temos, por exemplo, o paramécio, que é um protista, que possui dois núcleos na célula. Temos células de mariposas, né, que possuem um núcleo bem avantajado, tá certo? E temos também o neutrófilo, que possui esse núcleo nesse formato. E temos também as hemácias, que são células especializadas no transporte de gás, né, de oxigênio e CO2, e elas são células anucleadas, ou seja, durante o processo de diferenciação, elas perdem o seu núcleo, tá bom? Então, todas as células possuem material genético, todas as células possuem núcleo, as células eucarióticas, e à medida que elas se diferenciam, elas podem ser formadas por mais de um núcleo ou até mesmo não possuírem núcleo durante o processo de diferenciação, como no caso das hemácias. E aí o núcleo, ele é recoberto, né, por uma dupla membrana, tá certo? Por uma dupla membrana, por uma lâmina nuclear e também por poros, tá certo? Os poros, eles são formados por complexos do poro, que são várias proteínas que se juntam, e esses poros, eles da camada da membrana do núcleo, ele permite a entrada e saída de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. E aí, nós também temos no núcleo o material genético, que é as informações genéticas que uma célula ela tem, tá certo? Esse material genético, ele pode estar ele se encontra, na verdade, na região do interior do núcleo, que é chamado de nucleoplasma, que é o equivalente ao citoplasma da célula, digamos assim. E esse material, ele pode estar condensado, formando o que a gente chama de cromatina condensada, ou pode estar material genético frouxo, né, que é quando ele é utilizado para a síntese de proteínas do material genético, como a gente costuma chamar de cromatina frouxa, tá certo? E temos também outra região, que é uma região densa, que é formada por uma aglomeração de DNA ribossômico, que é chamada de nucleolo, tá certo? E aqui, como vocês percebem, a gente tem os poros nucleares, que vai permitir a entrada e saída de substâncias do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo. O nucleoplasma, que seria essa região gelatinosa. E a cromatina, que seria o DNA do indivíduo, condensado ou não. A condensação ou não vai depender da função do DNA naquele momento, tá certo? Se ele vai estar se preparando para a divisão celular ou se ele vai estar sendo utilizado para produção de RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteínas, que a gente vai estudar também hoje, certo? E aí os cromossomos, que nada mais é que o nosso DNA compactado
enrolado, digamos assim, numa proteína chamada histona. E esse enrola, esse condensamento consiste, né, na organização desse material genético para formar o que a gente chama de cromossomos, tá certo? Que é nada mais, nada menos que o material genético compactado, enrolado, né, em proteínas histona, certo? E aí, o nosso material genético ele é muito fino, tá certo? E aí, essa compactação, ela acontece justamente para diminuir os erros durante a divisão celular, tá certo? E também é nesse formato, né, de cromossomo que a gente consegue visualizar o DNA em microscópicos ópticos simples, né, como o que a gente tem aí na escola, certo? E o número de cromossomos de um indivíduo, ele varia, né, de acordo com as espécies. Por exemplo, nós da espécie humana temos 46 cromossomos, e esses cromossomos, eles são formados por duas porções, tá certo? Que seria o centrômero, que seria uma região que estrangula, né, e une celular, duplicação e divisão celular. Une durante a duplicação e separa durante a divisão celular. E temos também o cromátides irmãs, que é nada mais, nada menos do que o DNA compactado, né? O DNA o conjunto de DNA que está presente naquele cromossomo do indivíduo, certo? E aí nós temos também umas capinhas que podem ser uma analogia a luvas e meias que protegem as extremidades desse DNA que está nas cromátides irmãs, tá certo? Isso acontece por quê? Porque a cada divisão celular nós vamos perdendo parte do telômero, que seriam essas meias e essas meias e luvas do cromossomo, tá certo? E aí toda a cópia vai sendo perdida um pouquinho desse telômero. E esse telômero, ele não vai ter nenhum gene, tá certo? Então, a célula perder, o cromossomo perder essa posição aqui, não vai ter nenhum problema. No entanto, quando ele perde totalmente o telômero, a célula ela vai entrar no processo que a gente chama de apoptose, que é a morte celular programada, para evitar que, durante a duplicação, né, a produção de cópias desses cromossomos seja perdida a informação genética. Tem um limite. Esse limite de divisão celulares é dado pelos telômeros. E aí, essa para vocês verem que à medida que eu faço cópias, eu vou perdendo a nitidez. Tá certo? Eu vou perdendo parte do telômero. E aí, quando chega a esse ponto, a morte da célula ela vai acontecer. E, consequentemente, né, se a célula morrer, não vai ter material genético, não vai ter nada mais dela. E aí, a posição do centrômero, ele serve para categorizar, digamos assim, os cromossomos. Quando o centrômero está dividindo o cromossomo praticamente ao meio, ele é chamado de metacêntrico. Quando está um pouco acima do meio, submetacêntrico. Quando está quase na extremidade, é acrocêntrico. E quando está na extremidade, é chamado de telocêntrico. Então, essa posição ela é usada, né, para organizar o cariótipo dos indivíduos, que a gente vai ver daqui a pouco, e também para fins, por exemplo, de estudar anomalias cromossômicas. E aí, o que seria o cromossomo, né? Como eu já falei para vocês, é o conjunto, né, de material genético do indivíduo que vai se apresentar na forma condensada, tá certo? Que seria o material genético e aqui as estonas associadas ao material genético e aqui o empacotamento com as estonas para formar, né, o cromossomo. Como eu disse para vocês, tende a diminuir os erros durante a divisão celular, certo? E aí esses cromossomos, eles, no caso da espécie humana, eles são divididos em duas categorias: cromossomos autossomos e cromossomos sexuais.
Os cromossomos autossômicos são aqueles que são presentes nos dois tipos de sexo, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, sexo biológico, certo? Já os cromossomos sexuais, eles são diferentes dos indivíduos do sexo feminino e dos indivíduos do sexo masculino. Por exemplo, os cromossomos sexuais da espécie humana, no caso de indivíduos femininos, são XX e de indivíduos masculinos XY. E os cromossomos homólogos nada mais são do que cromossomos que carregam, são parecidos, né, anatomicamente falando, morfologicamente falando, e possuem as informações que codificam a mesma característica. Por exemplo, aqui o cromossomo paterno é que o materno. Então, esse cromossomo homólogo parece, né? E também, ó, aqui eu vou ter a informação para a cor do olho, aqui também. Aqui eu vou ter a informação para o tipo sanguíneo, aqui também. Aqui para a cor do cabelo, aqui também. Para o crescimento aqui e aqui também, certo? E gene nada mais é do que um trecho deste DNA que forma, né, o cromossomo, que vai ser utilizado para transcrição em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido em proteína. Então, nós temos uma sequência de DNA muito grande, e só algumas sequências são chamadas de gene, porque só algumas sequências têm a capacidade de ser transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteína. E também nós vamos falar um pouco sobre células diploides e haploides. Células haploides são aquelas células que vão ter apenas um conjunto de cromossomos. Por exemplo, vão ser N. Por exemplo, no espermatozoide. O espermatozoide eu vou ter só um conjunto cromossômico, que no caso vai ser do pai. Já no óvulo eu também só vou ter um conjunto cromossômico, que será o conjunto cromossômico da mãe. Então, somente as células sexuais, no caso, tanto dos animais em geral como das plantas, são haploides, ou seja, tem metade do número de cromossomos. Isso por quê? Porque durante a fecundação, eu vou juntar 23 mais 23 e vou formar o indivíduo diploide, ou seja, que vai ter dois conjuntos cromossômicos, tanto da mãe como do pai, tá certo? E o indivíduo e a célula, ela vai ser novamente diploide, tá certo? Haploide eu só tenho um conjunto cromossômico e diploide eu tenho dois conjuntos cromossômicos. Por isso que é chamado de 2N também. Haploide N, diploide 2N, certo? E as células, todas as outras células, com exceção das células sexuais, são diploides. Isso em organismos animais. E aí, nós temos, né, aqui só para vocês verem, o indivíduo diploide, que tem 46 cromossomos, e que somente as células sexuais vão ser haploides, porque durante a fecundação, N vai se juntar com N e vai originar novamente o indivíduo diploide, que é 2N. Só para vocês verem, nós temos 22 pares de cromossomos autossomos e o par de cromossomo sexual, o homem XY e a mulher XX, tá certo? Então, durante a fecundação aqui, esses indivíduos tiveram uma filha, que também é XX, tá certo? Isso aqui só para simbolizar que metade da informação genética eu herdo do genitor paterno e metade eu herdo da genitora, na verdade, materna. E aí, costuma-se fazer, né, o estudo, né, o estudo cromossômico, quando você tem, geralmente, problemas de doenças hereditárias, tá certo? Na família, se você quiser fazer. Então, para isso, os geneticistas, eles fazem o cariograma do indivíduo, extrai o DNA e realizam essa técnica de citogênese, não. Peraí, que eu esqueci agora o nome. Meu Deus, como é o nome? Citogênese, não. Cariograma, não é cariograma. Citogenética, exatamente.
realizam essa técnica de citogenética para fotografar, né, todos os cromossomos que o indivíduo apresenta, para ver se não tem nenhuma anomalia cromossômica que possa ser passada para os filhos, digamos assim. E aí que nós temos o cariograma, tá certo? De um indivíduo normal, que vai ter os 22 pares de cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, X e Y. Esse indivíduo aqui é do sexo masculino. E temos aqui o cariótipo do indivíduo com uma síndrome, que é a síndrome de Down. Esse indivíduo, pode prestar atenção, ele vai ter aqui no cromossomo 21 a trissomia, ou seja, um cromossomo a mais, tá certo? E em compensação, o cromossomo sexual aqui, ó, ele só vai ter um cromossomo sexual. Seria, esse indivíduo aqui vai ser um indivíduo do sexo masculino, e onde deveria estar aqui o cromossomo sexual Y, foi parar aqui no cromossomo 21. Então, é um cariótipo de uma pessoa com síndrome, um cariograma, na verdade, de uma pessoa com síndrome de Down. E como se representaria o cariótipo do indivíduo da espécie humana? 22AA, que são 22 cromossomos autossômicos, mais XX, quando é do sexo feminino, que corresponde, né, a um par de cromossomo sexual. Ou 46 XX, tá certo? 46 que é o número total de cromossomos e XX para dizer que é do sexo feminino. Cariótipo do homem, 22AA, 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um AXY, ou seja, vai possuir 46 cromossomos e vai ser do sexo masculino. Aí a gente vai para a divisão celular. A biologia é a única ciência em que é duplicar, quer dizer multiplicar, tá certo? E aí as divisões celulares, né, elas são nada mais nada menos do que necessárias, né, para que uma célula pré-existente ela origine duas células filhas idênticas a ela, no caso da mitose, que é o que a gente vai estudar hoje, tá certo? E a divisão celular nada mais é do que a divisão do núcleo, que é a mitose propriamente dita, mas a divisão celular em si é chamada de mitose, mas a gente vai ver que a mitose é apenas a divisão do núcleo, que é seguida pela citocinese, que é a divisão do citoplasma, certo? E aí a gente tem, a gente percebe também que a célula ela passa o período maior de tempo em intéfase, que é o período que antecede uma divisão celular, tá certo? E aí aqui, ó, nós temos a intéfase, tempo que ela passa se preparando para se dividir, a mitose, que seria a divisão do núcleo, e a citocinese, que seria a divisão do citoplasma, tá certo? E a mitose, como eu disse para vocês, dividir significa multiplicar, é o processo em que uma célula-mãe origina duas células filhas geneticamente iguais à célula-mãe, ok? E a mitose é utilizada para reprodução em organismos unicelulares, e também elas, além da multiplicação, do aumento do número de células, também possibilita o crescimento dessas células, o alongamento celular, certo? E a maioria, grande parte das células, né, se divide continuamente ao longo de sua vida, com exceção das células nervosas e musculares, que quase não possuem essa capacidade de divisão, tá certo? Por isso, por exemplo, que quando a gente perde tecido muscular, tecido nervoso, não tem como reparar, tá certo? E algumas células, por exemplo, quando são requisitadas, por exemplo, aqui os fibroblastos, que estão relacionados ao processo de cicatrização, quando precisa, elas se dividem, tá certo? Elas podem adquirir a capacidade de se duplicar e quase, ó, recuperar a lesão, que fica quase imperceptível na pele. E a mitose, ela é dividida, que é a divisão do núcleo, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá certo? Durante a prófase, que é a primeira fase da mitose, os cromossomos, eles
vão começar a se condensar, tá certo? Lembrando que hora o material genético ele vai estar condensado, principalmente quando ele for anteceder ou realizar a divisão celular, ou lá o material genético ele vai estar lá naquele formato de cromatina frouxa, que é quando ele é utilizado para a síntese de proteínas. Os cromossomos começam a se condensar, tá certo? Vai começar a formação do fuso mitótico, a carioteca ela começa a se desfazer, tá certo? E os cromossomos eles vão se condensar o máximo possível para que aconteça, né, a mesma quantidade o menor número de erros. E lembrando que quando ele está compactado, não é utilizado para a síntese de DNA, de RNA mensageiro, que não vai ser traduzido em proteína, tá certo? E por isso, né, o nucleolo, né, que é a região onde vai ter a maior quantidade de RNAs, tá certo? De material rico em RNA, ele vai desaparecer. E aí a segunda fase da mitose seria a metáfase. Essa região, essa fase ela é caracterizada pelo posicionamento das cromátides irmãs aqui, meio da célula, tá certo? Também é nessa fase que os cromossomos eles vão estar com maior grau de condensação, tá certo? Também é chamado, essa região do meio da célula é chamada de equador, tá bom? Equador da célula. E aí, ó, é possível ver também já as fibras do fuso mitótico, que a gente vai ver porque que essas fibras são tão importantes na próxima etapa. Na anáfase, que significa separação, o centrômero das cromátides, as cromátides irmãs, elas vão ser separadas e vão ser, na verdade, puxadas como se fossem atraídas por um ímã, né? Que vão estar nos polos opostos da célula. Então, durante a anáfase, as cromátides irmãs elas vão se separar e vão migrar para polos opostos da célula, certo? E é aqui nessa hora que pode haver uma separação errada, tá certo? E causar o que a gente chama de disjunção cromossômica. Por exemplo, onde uma célula, daqui a pouco vai ser isso aqui uma célula, isso aqui outra célula, uma célula pode receber mais cromossomos do que a outra, que é a que a gente chama de aneuploidia, certo? E aí o que é que vai acontecer? As cromátides irmãs vão ser separadas, vão ser puxadas pelos polos opostos da célula, justamente por causa do encurtamento dos microtúbulos, tubo. E esse encurtamento ele vai acontecer devido, né, à liberação de moléculas de tubulina nas extremidades dos microtúbulos que tem neles associados o cinetocoro, certo? E aí a próxima fase seria a telófase, que vai acontecer, no caso, a descondensação dos cromossomos, tá certo? Para eles começar a produzir lá a RNA mensageiro e, consequentemente, as proteínas. E vai haver também a reconstituição da carioteca, da lâmina nuclear também, tá certo? Que é aquela camada que fica embaixo da bicamada lipídica do núcleo. Também vai começar a se formar, né, os poros nucleares, que são muito importantes para a entrada e saída de substâncias do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo. Os nucleolos, que é aquela região, né, que tem e os nucleolos, que tem aquela região rica em ribossomos, em RNA ribossomal, né? Ela volta a aparecer porque justamente as células vão começar a produzir proteínas novamente. E aí vai acontecer depois da mitose a citocinese, que é o estrangulamento do citoplasma, certo? Que
que vai dividir as células propriamente ditas, tá certo? Que pode ser de dois tipos: a citocinese centrípeta, que o estrangulamento ele vai acontecer de fora para dentro, que é o tipo de citocinese dos animais diprotistas, e a citocinese centrífuga, que vai acontecer de dentro para fora, que é a citocinese, que é o tipo de citocinese apresentado pelos vegetais. E aí, conclui-se, né, a divisão celular, onde uma célula vai originar duas células geneticamente iguais. Depois, né, a mitose a gente já viu que é muito importante, né, para a continuidade, né, da vida, né, crescimento, em alguns casos, como nos procariontes, é a única forma de reprodução desses indivíduos. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a síntese de proteínas. E antes de começarmos a falar sobre a síntese de proteínas propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o DNA, tá certo? Então, a estrutura do DNA é uma estrutura que a gente chama de dupla hélice retorcida, que foi proposta em 1953 por Watson e Crick, tá certo? E essa dupla hélice, ela é formada, né, por bases nitrogenadas que são complementares. Nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Nós temos 4 bases nitrogenadas do DNA: adenina e timina, citosina e guanina, de modo que a adenina sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. E a interação entre essas bases nitrogenadas é feita através de pontes de hidrogênio, onde eu tenho duas ligações, duas pontes com adenina e timina e 3 pontas entre a citosina e a guanina. Lembrando que essa cadeia também cadeia retorcida, nessa dupla S retorcida, ela é antiparalela, ou seja, eu vou ter uma fita um lado da molécula no sentido 5' para 3', e a outra fita do sentido 3' para 5'. É como se eu tivesse duas fitas, uma de cabeça para cima e outra de cabeça para baixo, ligadas. Esse nome 3', 5', 5', 3', por exemplo, 3' para 5' é o sentido, né, da inserção do grupo fosfato na molécula, tá certo? Na molécula e, consequentemente, do açúcar, tá certo? Que forma, no caso, a base nitrogenada, que é a base nitrogenada é formada pelo nucleotídeo, pelo açúcar e pelo grupo fosfato. E aí, a duplicação desse DNA, ela é chamada de duplicação semiconservativa, tá certo? O que é isso? Essa fita, ela vai ser aberta, tá certo? Ela vai ser aberta porque aqui vão ter enzimas, como por exemplo a helicase, que vão abrir esse DNA, tá certo? Abrir o DNA, ó, a dupla hélice aqui ficou aberta. Essa forquilha de replicação, ela impede que ele se anele de novo, tá certo? Porque quando ele está anelado, quando ele está em formato de dupla hélice, não tem como haver a duplicação. Então, ele se descondensa, tá certo? Se descondensa todo, se abre, e um lado da fita, ela vai servir de molde para a síntese de uma fita nova, e o outro lado da mesma forma, tá certo? Eu vou ter sempre uma fita molde, que é a fita velha, e uma fita nova que vai ser sintetizada. Vou ter uma fita velha e uma fita nova que vai ser sintetizada. Por isso que é duplicação. Ó. Em vez de ter um DNA, agora eu passarei a ter 2 DNAs. E antes de toda a divisão celular, na intéfase, a célula ela vai se encarregar justamente disso, de duplicar o seu material genético para que, por exemplo, essa fita aqui torne-se o DNA genético de uma célula, material genético de uma célula, e essa outra fita aqui torne-se o material genético de outra célula.
Porque uma célula não origina duas, então tem que começar primeiro pela duplicação do seu DNA. E aí a gente vai para a síntese de RNA. A síntese de RNA mensageira e o que seria síntese de RNA? E o que seria RNA? RNA nada mais é do que uma molécula de ácidos nucleicos também, assim como o DNA, só que ele é de fita simples, tá certo? Ele não tem aquele pareamento de A, T, C, G, tá certo? E ele também possui 4 nucleotídeos específicos, certo? Só que ele não possui a timina. Ele vai possuir adenina, citosina, guanina, e em vez de a timina, ele vai possuir a uracila, tá certo? Então, onde eu tenho, por exemplo, C no DNA, a fita de RNA que vai ser sintetizada vai ter o quê? G. Onde eu tenho G no DNA, a fita sintetizada vai ter C, a fita de RNA mensageiro. Onde eu tenho T, eu vou inserir um A no RNA mensageiro. Porque A não se pareava com T, né? T com A. Então, da mesma forma aqui. Já quando eu tenho no RNA, no DNA, adenina, eu não vou colocar a timina. Por quê? Porque no DNA não tem uma timina. Eu vou colocar a base que substitui a timina no RNA mensageiro, que é a uracila. Tá certo? Onde eu tenho G, eu vou colocar C no RNA. Onde eu tenho A no DNA, eu vou colocar uracila novamente no RNA. Tá certo? Então, o DNA, ele serve como molde para a síntese de RNA mensageiro, que é justamente como se fosse uma sequência complementar do DNA, o RNA mensageiro, só que em vez de ter timina, eu vou ter uracila, tá certo? O RNA também é uma molécula bem mais instável, por quê? Porque não tem as fitas duplas, a fita dupla, a fita complementar, também não tem sistemas de reparo, que a gente vai estudar mais na frente. E aí, os RNAs que são sintetizados, eles vão ser utilizados para a síntese de proteínas, tá certo? E o que é a proteína? Nós temos o DNA, que vai ser usado para síntese de RNA mensageiro, que vai ser esse RNA mensageiro traduzido no que a gente chama de proteínas. Proteínas nada mais são do que um polipeptídico, ou seja, uma cadeia longa de vários peptídeos, de vários aminoácidos, tá certo? E esses aminoácidos, a gente vai ver que são 20, existem apenas 20 tipos de aminoácidos diferentes, e eles, assim que eles são, esses aminoácidos são inseridos, as proteínas apresentam essa estrutura primária, e essa modificação em secundária, terciária e quaternária, ela vai depender da função que essa proteína vai ter no indivíduo, tá certo? E aí, para a síntese de proteína, nós temos 3 principais tipos de RNAs disponíveis, encontrados nas células. Que o primeiro é o RNA mensageiro. Um desses tipos, na verdade, é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós vamos estudar cada um deles, tá certo? O RNA mensageiro, ele vai carregar, né, as instruções que foram obtidas a partir do DNA para a produção de proteínas. E aí, essas instruções, elas são transferidas, são traduzidas, digamos assim, no que a gente chama de código genético, tá certo? E esse código genético, ele é formado por trincas ou códons, que são, por exemplo, a cada 3 nucleotídeos, nós temos a inserção de um aminoácido, tá certo? Nós temos 64 códons diferentes, se vocês combinarem as bases nitrogenadas possíveis, né? UCAG, e o CAG dos diferentes nucleotídeos que a gente tem no RNA. E esses 64 códons ou trincas diferentes
vão produzir os 20 aminoácidos que a gente tem, é formado. Arginina, aspargina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutamínico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina e valina. E temos também, além desses aminoácidos, nós temos 4 sequências, que são sequências de iniciação, que é a sequência AUG, e sequência stop codon, que é a sequência que vai dizer que parou a síntese de proteína, certo? Então, todo o início, para que ocorra o início da síntese de uma proteína, eu vou ter que, o RNA mensageiro, ele vai ter que começar com a sequência A, o G, tá certo? O gene, ele vai sempre começar com a sequência A, o G, que é a sequência que vai iniciar a síntese da proteína, tá certo? Então, o gene o RNA mensageiro, ele vai ser a primeira sequência que ele vai apresentar, o primeiro códon que ele vai apresentar vai ser A, o G, que é o códon que vai iniciar a síntese de proteína. E aí, nós temos outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, que eles acoplam os aminoácidos a seus respectivos códons do RNA mensageiro, tá certo? É eles, o RNA transportador, que vai acoplar o aminoácido, vai inserir o aminoácido que foi, né, que é codificado pelo RNA mensageiro. No caso, esse aminoácido que vai ser inserido, ele vai trazer consigo o anticódon, que é uma sequência complementar à fita de RNA mensageiro, tá certo? Então, ó, eu tenho o uracila no RNA mensageiro, se eu tenho uracila no anticódon, eu tenho no códon, que é o RNA mensageiro, adenina. Se eu tenho adenina no anticódon, eu tenho no RNA mensageiro uracila. Se eu tenho citosina no anticódon, eu tenho no códon, que é o RNA mensageiro, guanina. E por aí vai. Ele tem formato de L, tá certo? E esse RNA transportador, ele vai se ligar, né, ao códon do RNA mensageiro. E é aqui, né, essa ligação do códon com o anticódon que determina o tipo de aminoácido que vai ser inserido. Lembrando aqui nessa tabela, por exemplo, ó, a G, que seria o códon que está presente no RNA mensageiro, o anticódon ele insere, no caso, a metionina. E nós temos, por fim, o RNA ribossômico, que ele vai capturar, né, os aminoácidos livres nas células e ordená-los para as moléculas de RNA mensageiro de acordo com a sequências códon. E também eles constituem os ribossomos, que são proteínas, digamos assim, estruturas responsáveis pela síntese de proteínas, tá certo? Os ribossomos, eles são formados por duas subunidades, que têm tamanhos diferentes, certo? Então, o RNA ribossômico aqui e proteínas, eles se unem para formar os ribossomos. E é esse ribossomo aqui que vai, esse complexo proteico e ribossômico, e de RNA ribossômico, que forma o ribossomo, que é a máquina, digamos assim, a estrutura responsável pela síntese das proteínas. E aí no ribossomo eu tenho uma unidade menor e uma unidade maior. A unidade maior, ela tem 3 sítios, que é o sítio de ligação, os sítios de síntese e o sítio de liberação, certo? No sítio de ligação vai haver a ligação do código
do códon com anticódon. Depois ele vai passar para o sítio de síntese, né? Vai ocupar o sítio de síntese, vai dar proteína. E depois, quando toda a proteína é produzida, ele vai para o sítio de liberação, ele vai fazer com que as subunidades elas se separem e a proteína ela seja liberada. Então, aqui nós temos a síntese de proteínas, como é que ela ocorre. Nós temos o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ter o códon. Esse códon, cada códon vai ter uma sequência que vai ser lida pelo RNA transportador, vai ser complementar ao RNA transportador pela região do anticódon, e cada uma vai ser capaz de inserir, na verdade, um tipo específico de aminoácido. Quando eu insiro, à medida que aqui é o novo aminoácido que vai ser inserido, a proteína, a cadeia polipeptídica, ela passa a ocupar o sítio de síntese, né, de produção de proteína propriamente dita. E quando eu encontro o stop codon, que é a sequência UAG, UAA ou UGA, eu vou parar a síntese de proteínas. A proteína já está completa. E aí eu libero o sítio de liberação, ele vai desacoplar a subunidade do ribossomo, vai liberar a proteína e o RNA transportador ele vai ser, por exemplo, utilizado para síntese de outras proteínas em outros locais da célula. E assim nós finalizamos nossa aula de hoje, que está lá disponível no capítulo 6, página 102. Bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus.